Hey guys, we are back to our class. A gente está aqui de volta com a nossa class, right? And now we are going to talk about the structure of the can. A gente vai falar um pouquinho da estrutura e do uso do verbo can e da sua forma negativa can't, né? So, we use can or can't to talk about things we are allowed or not allowed to do, right? Então é usado para falar de coisas que nos é permitido ou não fazer, certo? The first is the affirmative structure, a estrutura afirmativa. A gente vai ter o can mais um verbo, né? Aqui o can de vermelho e o verbo em amarelo, e a gente tem aqui os exemplos. She can take pictures. Então a gente tem o can em vermelho e logo após o verbo, ok? She can take pictures. Então é algo que é permitido ser feito. Take pictures. You can swim in the sea. Então aqui é outro exemplo falando de algo que é permitido, e a gente tem aqui o can em vermelho e o swim, que é o verbo, em amarelo. Então a estrutura afirmativa é o can mais um verbo, certo? Um verbo geralmente de ação. Ok. Agora vamos ver um pouquinho da estrutura negative, the negative structure. A negative structure, a gente vai ter o can't, que é o can mais o not, né? A gente tem a forma abreviada, que é a mais usada, que é o can't. E, assim como na forma afirmativa, a verb. A gente tem o can't mais a verb. For example, the kids can't make noise. Can't in red and the verb in yellow, né? Então aqui já é algo que não é permitido fazer. The kids can't make noise. Another example, we can't use our cell phones here. Então como é aqui uma estrutura negativa, ela nos diz que não é permitido fazer essa determinada ação nesse local. So we can't use our cell phones here. Okay. And for questions. Nas questions, como é bem comum no inglês, a gente sempre vai inverter alguma coisa, né? E aqui no nosso caso do can, ele vai vir no começo da pergunta, né? Aqui em vermelho, como no nosso exemplo, can we? Esse we aqui seria o sujeito, né, da frase, e depois o verbo. Can we take photos of the museum? Né, já está fazendo uma pergunta. E se a gente fosse responder yes, you can, se for uma resposta positiva, né, affirmative, or no, you can't, se for uma resposta negativa, certo? Então eu estou questionando se eu posso ou não fazer determinada ação, no caso aqui nesse local que é o museum, nesse place aqui, certo? So, that's it guys. Thank you so much for the attention and stay well, okay? Bye bye guys.